Fala, investidor, tudo bem? Vamos hoje falar de varejo, tá? Então, é um setor, né? Quem já segue Barça já vai falar: nossa, professor, por que você está falando desse vídeo? O Barça diz que as empresas do setor de varejo só tem dois tipos: as que quebraram e as que vão quebrar. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Que existem empresas no setor de varejo que são interessantes, tá? Eu vou falar aqui de 5 empresas que, na visão do BTG, são boas empresas, mesmo diante de um cenário de juros alto. Nós sabemos que esse cenário de juros alto para empresas que estão endividadas é um risco, tá bom? Então, quando você for tomar sua decisão de investimento, a primeira coisa é olhe o endividamento da empresa. Se ele estiver alto, é algo para você ter um certo cuidado. Vou dar para vocês um exemplo, nem é do setor de varejo, é de um setor perene. É uma das ações que eu gosto, que eu tenho bastante na carteira e que está em queda infinita. A Auren Energia. É uma empresa bem interessante, porém ela vem caindo dia após dia, 2, 3, 1% todo dia. E isso, né, juros sobre juros, né, a queda também é juros sobre juros, gerou uma queda substancial, tá negociando ali quase a R$ 8. O que nós temos então? Se nós vamos escolher empresas, buscar empresas com menores endividamentos, porque aí elas vão sofrer menos com a alta das taxas de juros. Tudo bem? Então vamos lá. 5 ações do varejo que pode se salvar em 2025. BTG elege 5 papéis favoritos para investir na bolsa mesmo com a alta de juros. Então, eles já começam, né? Toda vez que nós falamos em setor de varejo, tem pessoas que torcem o nariz, que não gostam, acreditam que não são boas empresas. E aí eles falaram que quando nós estamos vivendo em um cenário de aversão ao risco, a questão não é apenas sobre ações estarem baratas, mas também sobre o espaço para revisões negativas de lucro e possíveis desvalorização do setor, tendência que persiste desde 2021. É por isso que possíveis revisões negativas para players mais alavancados, tá bom? Ó, mais alavancados para os próximos trimestres, o BTG possui um mantra claro para investir no varejo: baixa alavancagem financeira, momento operacional sólido e avaliação atraente. Então, esses 3 pontos é o que eles entendem importante. E aí eles escolheram 5 ações. Mercado Livre, aqui ele está colocando a BDR, Grupo Mateus, Lojas Renner, Vivara e a Smart Fit. Vamos lá, desde agora, já vou falar para vocês que a única que eu já tive foi o Grupo Mateus, e para comprar e vender, né, fazer um swing trade. Não é uma ação que eu manteria na minha carteira por longos tempos. Com o valor que ela está negociando, talvez eu até compre um pouquinho para vender, mas eu ainda queria que ela caísse um pouquinho mais para depois tentar comprar e vender. Tudo bem? O que esperar dos balanços do setor de varejo no quarto trimestre? Então, as preocupações com o alto custo, né, de capital é um desafio para a alocação de recursos e crescimento das empresas nos próximos trimestres. Então, nós podemos esperar que haja um menor crescimento nos próximos trimestres. Eles veem que 2024 vai encerrar como de uma certa forma favorável, entre aspas, né? Onde pode ter um crescimento do lucro, então, ó, crescimento do lucro, receita líquida e EBITDA para o segmento. O setor de consumo discricionário, ou seja, aqueles gastos não essenciais, deve continuar com uma tendência descente no quarto trimestre, segundo os analistas. No e-commerce, o dilema entre crescimento e lucratividade continua presente.
E aí eles falam que vê três tendências para a maioria dos players do varejo digital. Um crescimento modesto do volume de mercadorias bruto que a empresa negocia, um foco na lucratividade, ou seja, menor exposição a categorias não lucrativas e maior take rate, a taxa de comissão sobre a venda dos parceiros. E uma manutenção do caixa. Por fim, maior consolidação do mercado em meio ao cenário macroeconômico desfavorável. Então, diante desse cenário, eles colocam todos, eles elegeram essas 5 empresas. A expectativa do banco para o varejo alimentar também é negativa, isso porque gigantes do supermercado seguem enfrentando dificuldade devido ao cenário altamente competitivo, e nem mesmo a inflação de alimentos mais elevada no Brasil está sendo capaz de compensar o impacto. Como eu já disse, não tem cabimento uma taxa Selic tão alta e com tendência a subir, né? Então isso é realmente um ponto que nos preocupa bastante. Vindo aqui, né, para o status invest, nós podemos ver que a empresa mais descontada é a Vivara. Ela recebeu 11 estrelinhas aqui, né, de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Nós podemos observar que a única que se aproxima dos 6% do dividendo são as lojas Renner, mas isso ultimamente tem, a maioria dos anos aqui, o valor é 1, 2% do seu preço. Todas elas negociando acima do seu preço justo. O EV/EBITDA ou EV/EBIT das empresas, principalmente o EV/EBITDA, né, da Renner está interessante, e o EV/EBIT da Vivara está bem interessante. Então, isso aqui está mostrando que a ação está relativamente barata. Margens líquidas, a margem líquida da Vivara é muito boa, tá? 20% tá? Tem uma margem líquida muito boa. Depois nós temos aqui a margem líquida da Smart Fit também, bem interessante. E aqui está o grande ponto, né, que fez a escolha dessas empresas. Dívida. Dívida líquida negativa na Vivara e na Renner, e positiva na Smart Fit e no grupo São Mateus, porém bem tranquila. Tá vendo? 0,34, 1,57, ou seja, o EBIT que a empresa gera em 1 ano e meio é capaz de pagar a sua dívida, e aqui praticamente em 2 anos ela conseguiria pagar a sua dívida líquida. Tem uma boa liquidez corrente, né? Todas elas têm uma boa liquidez corrente, então nós podemos observar aqui, ó, liquidez corrente bem interessante. Um ROE interessante aqui na Vivara, e todas elas, exceto a Vivara, têm indicadores de crescimento, de receita e de lucro. Então, perceba que está no setor ruim, né, na visão do mercado? Está. Porém, não impede de serem empresas interessantes. Olha isso aqui, pessoal. A empresa crescendo 34%, crescendo 20% na lucratividade. Quantas empresas nós conseguimos ver com esse crescimento? E para nós finalizarmos, eu trouxe aqui o preço justo delas. Aqui tem maior potencial são as lojas Renner, que poderia crescer aqui 25%. E a menor potencial é a Smart Fit, que praticamente está negociando no seu preço justo. Não calculei a fórmula pelo Décio e Bazin, porque não são empresas de dividendos, tá? Então, se você quiser, são empresas normalmente para você fazer ali um swing trade, não é empresa que vai te pagar bons dividendos, não. Tudo bem? E aqui, só para nós olharmos, né, o Mercado Livre, aqui ele trouxe a BDR dele, ou seja, uma ação equivale a 120 BDRs, ou seja, você tem que comprar 120 BDRs, ou seja, as ações negociadas aqui no Brasil, para equivaler a uma ação efetiva da empresa. Hoje, uma ação dela está custando R$ 1.700. Desculpa, dólares, tá? Aqui é dólares, $1.700. Então, quem conseguiu, por exemplo, comprar aqui primeiro do 8, além da valorização do dólar, por exemplo, tivesse vendido aqui, ó,
35% de valorização em dólar, mais a valorização do dólar em relação ao real. Tá? Lembrando que você não precisa, se você for comprar fora, você não precisa comprar $1.700. Você pode comprar $5. Você compra fatias. Tá? Então, os bancos para fora permite negociação de parcelas, fatias menores do que uma inteira. Então, você poderia fazer a compra dessa forma. Tá? Então, aqui um preço barra lucro muito caro, um preço barra VP muito caro, EV/EBIT muito cara, sem dívida, margem líquida pequena, um ROI bem interessante, né? Um ROI bem interessante, crescimento das receitas, ainda não tem crescimento do lucro, não paga dividendos, né? A última vez que ela pagou foi lá em 2018, então não tem tendência de pagar dividendos, tá vendo? Ó, dívida negativa, negocia na Nasdaq. É interessante para quem gosta, é bem interessante, tá vendo? Ela vem crescendo as suas receitas. Deixa eu pegar aqui o lucro líquido, ó. O lucro líquido dela vem crescendo período após período, tudo bem? Então, essa aqui seria as ações do Mercado Livre. Do mais, pessoal, muito obrigado. Peço para vocês se inscreverem no canal. Também tem a página lá no Instagram, então entra lá, curte, se compartilha as postagens que nós fazemos, se inscreva e do mais, muito obrigado. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda. É apenas um vídeo educativo.